Chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, olha aí na tela, o período interbíblico. Olha que assunto importante. Este período interbíblico, para quem está começando agora o estudo da teologia, ele começa com o encerramento do Antigo Testamento, do Antigo Testamento no último livro, o livro do profeta Malaquias. Então, quando você termina de ler o profeta Malaquias e vai para o primeiro livro do Novo Testamento, essa distância é de mais ou menos, eu vou trabalhar com um número redondo para facilitar a memorização, o aprendizado, 400 anos. Então anota aí no seu caderninho, o período interbíblico, o período entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem mais ou menos 400 anos. Salvou essa informação? Ela é importante, hein? Muito bem. Agora, lembra que nós aprendemos sobre os livros históricos? Você está lembrado dos livros históricos? Se você não está lembrado, entra aí no meu canal, aí no YouTube, no playlist Bibliologia, tem ali livro por livro do Antigo Testamento. E eu vou fazer rapidinho uma recapitulação para que você entenda este período. Então, nós começamos estudando na Bíblia a primeira parte, o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Depois nós estudamos mais 12 livros. Essa sequência de 12 livros nós chamamos de livros históricos. Quais são esses livros? Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Tá bom? Então aí nós terminamos a história. Depois daí nós já vamos partir para Mateus, a história de Jesus. Nós já vamos encontrar um outro cenário. Aí de repente você fala, não, peraí, mas quando a gente sai do livro de Ester, aí tem o livro de Jó. É verdade, mas o livro de Jó é um livro poético. Tem o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Estes 5 livros são livros poéticos. Nós precisamos encaixá-los na história. Por isso que nós estudamos isso aí em bibliologia. Por exemplo, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Agora, por que ele não vem primeiro? Porque ele é um livro poético. Os Salmos, só para ter uma ideia, Davi escreveu 73 dos 150 Salmos, quase a metade. Então, Salmos, a maioria, quase a maioria da época de Davi. E Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, foi Salomão que escreveu. Então, é na época que viveu Salomão. Bom, terminando estes 5 livros históricos, nós temos, 5 livros poéticos, nós temos 17 livros proféticos. Então nós precisamos ler os livros proféticos e encaixá-los na história. Quer ver um exemplo? Jeremias. Jeremias escreveu um livro profético e mais Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, por que o livro é Lamentações? Porque ele chorava, ele se lamentava, porque ele viu a destruição de Jerusalém. Muitos até chamam Jeremias do profeta chorão, profeta das lágrimas, porque ele viu a destruição de Jerusalém. Então nós precisamos encaixar o livro de Jeremias na história. O livro de Isaías. Isaías fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Olha uma informação histórica importante. Então precisamos encaixar o livro do profeta ou o profeta Isaías no momento histórico. E depois vai. E os últimos 3 livros proféticos, o profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias, eles são depois que o povo voltou do cativeiro. Depois que eles voltaram do cativeiro, então nós encontramos esses 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha que interessante. Então, o aluno precisa ter essa noção. Olha, eu estou lendo um livro histórico
Eu estou lendo um livro poético ou eu estou lendo um livro profético? Tá vendo? Muito bem. Aí quando conclui os 39 livros do Antigo Testamento e nós vamos para o primeiro livro do Novo Testamento, este período, olha aí na tela de novo, período interbíblico, ok? Quanto tempo durou o período interbíblico? Mais ou menos 400 anos. Então, quando você pega a última página, o capítulo 4, que Malaquias tem 4 capítulos, quando você lê o capítulo 4 de Malaquias, concluiu, e vai para a primeira página de Mateus, o primeiro capítulo de Mateus, você deu um salto de mais ou menos 400 anos. E é isto que nós vamos estudar. O que acontece nestes 400 anos? Vale a pena ou não vale estudar essa matéria? Ficou curioso, não ficou? Olha, nós vamos bem devagar. Lembra aquele provérbio? De grão em grão a galinha enche o papo? Esse eu aprendi com a minha avó. De grão em grão a galinha enche o papo. Então nós vamos devagarzinho para montar, para aprender de fato este período. Muito bem. Bom, primeira coisa, o primeiro império mundial, tá lembrado do primeiro império mundial? Se alguém perguntar para você, você está sempre lendo a Bíblia, história da Bíblia, fala para mim qual foi o primeiro grande império mundial. Você saberia responder? Pensa aí. Saberia ou não? Pensou? Império Egípcio. É o Egito. É só você ler a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, logo você já vai encontrar o Egito. Em Gênesis você já vai ver a família de Jacó, a convite de José, que era o primeiro-ministro do faraó, tornou-se o primeiro-ministro de faraó, eles vão todos habitar no Egito, na terra de Gósen. Então o primeiro grande império da história da humanidade e da Bíblia, porque a Bíblia narra a história da humanidade, você vai encontrar o Egito. Império Egípcio, tá bom? Gravou isso aí? Escreve no seu caderninho. Primeiro Império Egípcio. Pronto. É só ler a história de Moisés, o livro de Êxodo, ou o filme Os 10 Mandamentos, o filme Moisés. Você vai entender tudo que eu estou falando. Muito bem. Segundo grande império mundial. Segundo grande império. Império Assírio. Império Assírio. Lembra que nós aprendemos sobre a política dos assírios? Era misturar os povos. Eles que destruíram o reino de Israel, o reino do norte, que espalhou as 10 tribos do reino do norte. Esta era a política dos assírios. Está tudo aí no YouTube. Perdeu? Não estou entendendo nada. Entra no YouTube, entra em História dos Hebreus e vê lá Império Assírio, que você vai aprender. Muito bem. O Império Assírio caiu. Levantou-se um novo império, Império Babilônico, com Nabucodonosor. Todo aluno de teologia, todo estudante da Bíblia já leu e já viu falar de Nabucodonosor, grande império, os jardins da Babilônia, ficava lá em Babel. Onde é o Iraque hoje? Olha aí o Iraque. O Iraque é exatamente onde era o Império Babilônico. A Babel fica no Iraque, Bagdá está encostada com Babel, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, guardou então 3 impérios? Egípcio, Assírio, Babilônico. Estamos estudando o período interbíblico, período importantíssimo. Você sabia que muitos pregadores, pastores não conhecem esse período? Mas você está tendo o privilégio de aprender, então vai anotando, vai anotando. Aí você chega na sua igreja e fala com o seu pastor, com o seu líder lá, pastor, sabe o que eu estou aprendendo? Período interbíblico. Olha o que ele vai falar para você. Ele vai falar, é uma benção esse período. Ou ele fala, eu também preciso aprender. Você até ajuda. Legal. Vamos trabalhar então. Bom, primeiro império egípcio, segundo império assírio, terceiro império babilônico. Caiu o Império Babilônico, levantou um novo império, o Império Babilônico. A Babilônia, o Nabucodonosor, enviou seu general Nabuzaradã. Ele tacou fogo na cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou para o cativeiro os nobres,
os intelectuais, as pessoas ricas, levou tudo para a Babilônia. Deixou só lá o povo mais pobre, mais humilde, na região de Judá. E, conforme Jeremias havia revelado, profetizado, o Império Babilônico durou 70 anos. Jeremias profetizou que ia durar 70 anos e durou 70 anos. Então, com a queda do Império Babilônico, levantou um novo império, Império Medo-Persa. Né? Ciro e Dario. Ciro, Persa, e Dario, Medo. Né? Então, juntou, ficou sendo chamado Império Medo-Persa, toda aquela região. Esse império é onde era o Irã. Onde era não, onde é o Irã hoje. O Irã. Suzã, a cidade que era a capital do império na época da Rainha Esther, Suzã fica no Irã. Se um dia você for para o Irã, lá o país dos ayatolás, você vai encontrar lá a cidade de Suzã. O rei Assuero, na história, ele é conhecido como Xerxes. E o filho dele, que era enteado da Rainha Esther, conhecido como Artaxerxes. Olha que legal. E a política do Império Medo-Persa era devolver os povos. Então, olha aí na tela, período persa. O que significa isso? O Império Medo-Persa, ou Império Persa, se quiser, ele tem a duração de 200 anos. Mais ou menos. Estou trabalhando com número redondo, hein? Sempre com número redondo para facilitar o aprendizado, mas é bem próximo. Mais ou menos 200 anos. 100 anos, a metade da duração dele, nós encontramos na Bíblia. Que é o retorno de Zorobabel, retorno de Esdras, retorno de Neemias, é o período da Rainha Esther, que era contemporânea destes que retornaram, e também de 3 profetas. Os 3 profetas deste período persa são Ageu, Zacarias e Malaquias. São contemporâneos. É o período pós-cativeiro. É o retorno do cativeiro. Olha que legal. Então, enquanto Daniel e Ezequiel foram levados para os cativeiros, para o cativeiro babilônico, são os profetas do cativeiro babilônico, Daniel e Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas depois que eles retornaram do cativeiro. Então, 100 anos está na Bíblia. É só ler Esdras, Neemias e Esther e ler Ageu, Zacarias e Malaquias. E o livro da Rainha Esther, como eu já disse. Agora, 100 anos nós não encontramos na Bíblia. 100 anos. Nós dependemos de uma outra fonte, de um outro material para estudar este período de 400 anos. Então, olha aí na tela, este primeiro período que não está na Bíblia vai mais ou menos de 430 a 332. Está vendo aí na tela? Antes de Cristo, que é o período persa. O segundo período é o período do império que se levanta do lado ocidental. Até então, os impérios estavam do lado oriental, o Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa. Mas agora levanta o império no ocidente, com Alexandre o Grande. Já viu falar de Alexandre o Grande? Ele era filho de Filipe da Macedônia, que começa o império, e ele assume com 20 anos. Com 20 anos, assassinaram Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre, e ele assume o império com 20 anos. E ele começa a expandir o império, e logo o mundo estava aos seus pés. A cultura, ele levou a cultura grega, a filosofia, a língua, as artes, que nós chamamos helenismo. Isso também não está na Bíblia, exceto nós encontramos alguma coisa nas profecias de Daniel, mas aí são textos proféticos. Na história, livros históricos, você não encontra isso na Bíblia, tá? Porque está no período interbíblico, nesses 400 anos. Só que Alexandre morreu novo, morreu com 33 anos.
Morreu novo, ele assume com mais ou menos 20 e morre com 33, morreu novo. Veja, mas ele deixou um legado que até hoje nós aprendemos a cultura grega. Veja que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E quando ele morreu, quando Alexandre morreu, o império... Deixa eu pôr aí o segundo período, por favor, editor, coloque aí, segundo período grego de 331 a 167. De 331 a 167. Só que ele morreu com 33 anos e quando ele morreu, ele tinha 4 generais. 4 generais, generais famosos. O Alexandre tinha 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Olha aí o nome dos 4 generais. O Cassandro e o Lisímaco ficaram com a parte ocidental do império, que não interessa para nós agora, porque nós estamos falando da região da Palestina, da região de Judá, de Israel. Então, mas os outros 2 ficaram com o lado oriental, os outros 2 generais, o Seleuco e o Ptolomeu. Então o Seleuco ficou na Síria, não é a Síria, é na Síria, essa Síria que você está vendo guerras aí na televisão. Então o Seleuco ficou comandando o seu lugar, o seu espaço, é a Síria, não a Síria, Síria, ok? No norte de Israel. E o Ptolomeu foi para o Egito, em Alexandria. Já viu falar da biblioteca de Alexandria? Então ele foi para Alexandria. Muito bem. Agora eu vou pedir para pôr na tela para você, para o nosso editor pôr, o domínio dos Seleucidas, de 323 a 301. Então aquela região de Canaã, onde ficava a Judéia, Samaria, Galiléia, toda aquela região ficou no domínio dos Seleucidas, de 323 a 301. Veja que interessante. Seleucidas, por que esse nome? Mas de onde surgiu esse nome? Porque o general Seleuco, ele tem uma dinastia. Quando ele morre, a sua família, os sucessores vêm da sua família. Isso é uma dinastia, da mesma família. Por isso que nós usamos o termo Seleucidas, os descendentes de Seleuco, general do Alexandre o Grande, que havia morrido, que ficou com a região norte e também ali recebendo tributo da Palestina, de todos os povos que moravam naquela região. Muito bem. E no sul ficou Ptolomeu. Então a gente fala dinastia dos Ptolomeus. Estamos estudando o período interbíblico e no bloco anterior eu parei no domínio dos Seleucidas. Eu falei que os Seleucidas dominaram de 323 a 301, mas daí o domínio caiu nas mãos dos Ptolomeus, que são os descendentes de Ptolomeu. Por favor, editor, coloque aí onde está escrito só Seleucidas em cima e embaixo, domínio dos Ptolomeus de 301 a 198 a.C. Está vendo aí? Então ele está lá em cima, mas o domínio agora é dos Ptolomeus. Está vendo o mapa da região aí que eles dominavam? Está vendo aí na tela? Muito bem. Então veja, lá de Alexandria ele dominava toda a região. E este domínio, tanto o primeiro domínio dos Seleucidas como agora o domínio dos Ptolomeus da região, até aí tranquilo, foram domínios de paz. Tanto é que é neste período de 301 a 198, pode ver que de 301, se você for baixando, você vai passar pelo 280, pelo 250 até chegar no 198, não vai? É neste período que surge a primeira famosa tradução da Bíblia, mais ou menos por volta do ano
280, 250, um dos Ptolomeus, o Ptolomeu Filadélfo, ele gostava muito de literatura, tinha uma biblioteca famosa, e na biblioteca que ficava em Alexandria não tinha a Bíblia hebraica, o livro do povo judeu, não tinha traduzido para o grego. Ele queria que fosse traduzido para a língua grega para que outros povos tivessem acesso, porque o mundo falava grego. Lembra da cultura que Alexandre o Grande espalhou para o mundo inteiro? Então, aí ele contratou 72 anciãos, rabinos, pessoas conhecedoras da língua, tanto hebraica como grega, levou para Alexandria para traduzir a Bíblia do povo judeu para a língua grega. Essa tradução ficou sendo chamada Septuaginta, que no grego significa 70. Então, tradução dos 70. Quando você vê falar esse termo Septuaginta, você já vai lembrar disso. Então, a Bíblia, mais ou menos por volta do ano 285, 280, 250, há uma variação, ela é traduzida para a língua grega. Então, agora nós temos a Bíblia do povo judeu na língua hebraica e na língua grega. Olha que legal! Lógico, não tem ainda o Novo Testamento, nós estamos falando de 250 anos antes de Cristo. Jesus nem nasceu ainda, tá bom? Tranquilão até aí? Tranquilão? Então vamos lá. 100 anos do Império Persa ou Medo-Persa está na Bíblia, 100 não está, tá bom? Depois nós temos o domínio do Império Grego, só que Alexandre o Grande morreu novo, morreu com 33 anos, ele tinha 4 generais, 2 ficaram com o lado ocidental, que não veio ao caso para nós, e 2 ficaram com o lado oriental. Na Síria ficou o Seleuco, o general Seleuco. No Egito ficou o general Ptolomeu. Então, do Seleuco vem a família, os seus descendentes, que nós chamamos dinastia dos Seleucidas. E de Ptolomeu vêm os seus familiares, os seus sucessores, os seus herdeiros, que nós chamamos de dinastia dos Ptolomeus, tá bom? Muito bem, o domínio dos Ptolomeus, ok? Bom, só que em 198, estamos chegando em Cristo, 198 a.C., o domínio caiu de novo na mão dos Seleucidas. Então, de 198 a 167, olha aí na tela, domínio dos Seleucidas, de 198 a 167, e olha o Ptolomeu lá embaixo sozinho, só está escrito Ptolomeus, porque o domínio volta para os Seleucidas. Até aí tudo bem? Tranquilão? Então, ficou no domínio dos Seleucidas, foi para o domínio dos Ptolomeus, agora está no domínio dos Seleucidas, toda essa região que você está vendo no mapa. Muito bem. Ocorre que um dos Seleucidas, chamado Antíoco Epifânio, ele tinha ódio do povo judeu. Ele não se conformava do povo judeu não adotar a cultura grega, não absorver a cultura grega, porque o povo judeu pagava tributo, mas não aceitava mexer na religião. Veja que eles pagavam tributo, mas queriam continuar obedecendo a Torá, queria continuar com os preceitos da lei. E o Antíoco Epifânio não suportava isso, tinha ódio disso daí. Ele queria que os judeus absorvessem, como outros povos, a cultura helênica, a cultura grega. Então o que ele fez? Proibiu a circuncisão. Olha, a circuncisão é estatuto perpétuo do povo judeu. Ele proibiu a circuncisão. Proibiu a leitura das Escrituras. Ele mandou queimar as Escrituras. Olha que situação. Ele proibiu o culto e para a gota d'água é que ele pegou uma porca
veja bem, uma porca, um animal imundo para o povo judeu e sacrificou no templo. No templo, foi lá no altar no templo, sacrificou uma porca, profanou o templo e ainda mandou construir um altar a Zeus, uma divindade grega que é chamada de Júpiter pelos romanos. Profanou o templo, ainda fez um altar pagão, paganizou o templo. E isso causou uma revolta. E uma família que o patriarca, o pai era o Matatias, ele era sacerdote, tinha 5 filhos. 5 filhos. Então ele juntou os 5 filhos deles, que eram valentes, guerreiros, montou um pequeno exército e fez frente contra Antíoco Epifânio, porque o Antíoco profanou a religião do povo judeu, oprimiu o povo judeu, e isso causou essa revolta. E essa revolta nós conhecemos como Revolta dos Macabeus. Tá vendo? Revolta dos Macabeus. Por isso que nós do ICP, quando termina a Bíblia, colocamos na íntegra os livros apócrifos, aqueles que estão a mais na Bíblia Católica, e estes livros fazem parte destes livros, 2 livros, 1º e 2º Macabeus. Está vendo? Porque é importante você ler o livro de Macabeus, porque ele vai narrar tudo o que eu estou falando. O que aconteceu, essa revolta dos Macabeus. Então vou pedir para o nosso editor colocar na tela, olha aí, ó, Seleucidas em cima, Ptolomeus embaixo, domínio dos Macabeus, 167 a 63 antes de Cristo, um pouquinho mais de 100 anos, né? 104 anos, o domínio dos Macabeus. O que significa isso? Que os Macabeus conseguiram venceram o exército dos Seleucidas, né? Comandado por Antíoco Epifânio, expulsaram o inimigo e assumiram agora, libertaram a região do domínio dos Seleucidas. Foram libertos, ficaram 100 anos mais ou menos liderando, governando a região. E interessante que além do domínio espiritual, além do domínio religioso, eles também assumiram o domínio político, assumiram o governo. Então são sacerdotes governantes. Além de sacerdote, também é governante. Olha que interessante. Está gostando desse período? Está entendendo? Olha, assista mais de uma vez esta aula. Ela está no meu canal no YouTube, todas elas. E acesse lá, ó. É só ir no YouTube digitar pr.antônio.fonseca, pr.antônio.fonseca. Vai aparecer a minha foto dentro de um círculo. Clica nela. Não clica na aula, clica na foto que você entra no meu canal. Aí lá no playlist é porque eu coloco as matérias separadas, bibliologia, apologética, teologia sistemática, história dos hebreus, história da igreja, a martiologia. Então entra em história dos hebreus. As últimas 5 aulas, vai lá, você vai ver tudo que eu estou falando, tudo em bloquinho de 10 minutos no máximo. Vale a pena ver isso aí, hein? Eu garanto para você que é bênção.